Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Marcos do 2MV, tudo bom, Marcos? Beleza? Como é que tá? Tranquilo? E vocês pediram lá no canal dele pra gente falar sobre stop, a gente gravou no mesmo dia? Sim. Porque a gente já sabia que vocês iam pedir, então a gente já gravou o stop pra gente já economizar tempo. Né? Vamos falar sobre stop loss primeiro, vamos começar pelo loss. Vamos começar pelo loss. O que é o stop loss? O stop loss é o melhor amigo do trader, né? É o stop loss que faz você entender que você está na direção errada, de que o mercado foi contra a sua expectativa, não é? Sim, tem uma coisa que eu já discuti algumas vezes bastante, o que é conceito, né? Defina stop loss. Valendo meio ponto. Valendo meio ponto. Eu costumo definir como a sua gestão de risco. É gestão. É só, porque muita gente fala, quando eu admito que eu tô errado. Cara, se for esperar eu admitir que eu tô errado, então, o dólar já voltou uns 15 pontos. E se já foi de 15 pontos contra, eu já acho que tá na hora de voltar. Eu não quero, entendeu? Não adianta. Eu sou um cara teimoso, eu sou um cara cabeça dura, então eu não gosto dessa definição. Eu prefiro o stop loss como gestão de risco. Por que você estopa naquele ponto? Porque o meu alvo tem que ser maior. Se meu alvo tem que ser maior, meu stop tem que ser menor. Então seu stop tem que ser aqui. No mínimo 1 para 1, né? No mínimo 1 para 1. No mínimo 1 para 1. E aí, pessoal, qual que é a única certeza que você tem no trade? É a certeza de que ele pode ir lá e te estopar no loss. Tá? Porque você projeta um alvo no dólar, por exemplo, de 10 pontos com stop loss de 5 pontos. Qual que é a certeza que o trader tem? De que ele vai ser estopado. Se der certo, né, tá indo, claro, a favor da leitura dele, mas é algo hipotético. Por quê? Porque o trade pode andar 10 pontos, pode andar 15, pode andar 5, pode andar 20 pontos, mas a única certeza é que você vai ser estopado. E como é que você sai do trade? Também com um stop, né? Você sai tanto no stop loss como no stop gain. Então o stop é o melhor amigo do trader. Basta que você não use ele contra o seu setup, tá? Contra o seu setup ele é muito ruim. Cris, qual que é o principal critério que você define para colocar um stop loss? Tem muita gente que fala o seguinte, olha, eu deixo o stop no dedo. Mas isso é o cara querendo se enganar. A mesma coisa que o cara, eu dei muita aula, eu dei 7 anos lá na faculdade, né? Aí eu falava para eles, olha, você que tá aqui, fala, depois eu vou estudar em casa. Você está se enganando. É mentira, porque você está aqui, você não tem nada a fazer. Você tem que olhar para minha cara. Você já está aqui e você não está prestando atenção. Você acha que em casa sozinho, com Instagram, Tinder não é? E tudo mais, você vai? Não vai, esquece. Tira a foto da tela, né? E fala, vou estudar depois. Vou estudar, não vai, esquece. Né? Então, é a mesma coisa o stop. O cara fala, eu vou no dedo. E o que acontece? Você não vai. Se pré-programado, a gente às vezes arrasta, imagina o cara fazendo o dedo, não vai arrastar. Então assim, para de se enganar. Você está se enganando, você fala, eu vou estopar no dedo, eu vou ver como é. Não, esquece. Não. E qual o critério que eu uso para o stop? Eu uso o critério do stop de proporção para a minha parcial. Né? Eu uso a parcial maior do que o stop. Então tem que ser maior que o stop, é o meu critério meu. Então se você corre um risco de 5 pontos, a sua parcial, por exemplo... Tem que ser 6. 5, 6 pontos. Agora é proporção para o outro, né? Porque o meu lema é stop curto e alvo longo. Então, o alvo tem que ser longo em relação ao stop. Então a primeira parcial minha tem que ser maior do que o stop. Aí você fala, Cris, 5 pontos de stop. Aí você vai 6, 7 de parcial. Primeiro alvo. Aí você fala, 6, 7 é longo. Sim. Eu vou diminuir um pouco. Só que se eu diminuir aqui, tem que diminuir o stop. Se aumenta o stop, tem que aumentar o alvo, entendeu? Entendi. Uma engenharia aqui. Trabalha na mesma correlação, né? Proporcionalmente falando. Você sabe que eu trabalho muito com o stop loss de uma forma proporcional ao start. Por quê? Já que o stop loss é a única certeza que eu tenho que vai acontecer, eu tento colocar o meu stop loss o mais técnico possível. Né? Então, vou dar um exemplo do índice lá em 105 mil. Né? Se eu quero comprar o índice por qualquer motivo lá em 105 mil, eu tento colocar o meu stop muito próximo de uma região onde o preço formou um suporte. Né, podendo mexer no start, mas no stop sempre mais técnico. Mas isso é essencial. A grande questão é, por que você entrou? Como você usa Renko, você usa muito mais rompimento do que reversão. Sim. Porque o Renko ele é um gráfico de rompimento. Sim. Né? Por que eu uso pouco rompimento? Por que eu uso pouco Renko? Porque eu uso muita reversão. No rompimento, o seu stop precisa ser técnico. Por quê? Você tem uma taxa de acerto, você tem ali teoria de Dow, você tem figuras. Então todo mundo que fez esse tipo de estatística, eles falaram, olha,
para dar certo isso daqui, você precisa deixar o stop abaixo do fundo. Então, seu stop precisa ser técnico. Ah, Cris, mas o stop está muito longo. O que faz? Se o stop está longo, o técnico está longo, no rompimento não entra. Sim, ou entra mais no risco, né? Ou se você vai, por exemplo, vamos supor que normalmente você usa 80 de stop para 90 de primeira parcial. Ah, tá 150 pontos. O que você faz? Divide por 2 a mão. Porque se o stop está dobrado, divide por 2. Porque se você tomar esse stop aqui, você precisa ter 3 gains para recuperar um stop. Tá errado. Então, se você vai dobrar o seu stop, aí você tem que dobrar o seu alvo e diminuir por 2 a mão. Entendi. Cris, e como é que você trabalha com relação ao número de stops por dia? Porque eu não deixo passar muito ali de 3 ou 4 por ativo. Nessa linha? 2 ou 3, 2 ou 3. Tem, às vezes um só eu paro, não por causa do stop, mas porque eu vejo que o dia tá atípico. Você sabe qual que é o padrão que o seu ativo, né? Eu gosto muito de operar o dólar. Você sabe qual que é o padrão que ele gosta de andar. Agora, se você vê que ele não tá andando, tá travado, tá parado, o dólar tem feito muito isso de dar uma esticada e depois ficar de lado o resto do dia. E isso é um padrão muito ruim. Então dá pra você ver quando o dia tá ruim. Aí se o dia tá ruim, o que você faz? Sai. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, Cris, curiosidade minha, né? Você usa o stop através do fluxo baseado nos grandes traders ou não? Então, na verdade, tanto na reversão quanto no tape reading, o seu stop ele é para o gerenciamento de risco. Porque você não tem topo e fundo. Né? O tape reading não tem topo e fundo e a reversão você está vendendo na máxima. Então você está vendendo no topo. Então não tem como você fazer, né, por stop técnico. O stop ele precisa ser financeiro. Sim, mas pela leitura de lotes ali, você consegue gerenciar alguma coisa de stop ou não? Consegue. Mas violina do mesmo jeito. Se você ficar segurando, porque vai entrar, pode ser que não entre. Mas muito que acontece no fluxo é muito mais comum, até mais comum acontecer violinado do que em gráfico. Gráfico, puxa, por isso que o stop precisa ser curto. Entendi. Então você corre o risco de, lá na leitura de fluxo, virar um maestro, né? Na orquestra lá de violinos. Né? Mas o tape reading, ele tem a questão da convicção. A convicção ela é muito forte no tape reading. Então você vê, você junta um monte de coisas. É mais seguro ou não? No rompimento, na ideia de pegar o movimento, ele vai com mais clareza? Por isso que é mais comum violinar. Porque é muito difícil você ver compra quando é venda e ver venda quando é compra. Então, como você forma a convicção de para onde ele vai, é muito mais comum ele te tirar e depois ir. Daí você já tinha visto que o fluxo estava para lá. Por isso que muita gente, de forma errada, não estopa no tape reading. Porque ele tem a convicção. Ele sabe que vai, só que às vezes ele erra. E é aí que o cara perde. Daí a importância de você sempre ter um stop, né, pessoal? Mesmo que longo, né, Cris? Mesmo que você tenha, mas tem que ter um stop ali, né? Eu acho que tem que ser curto. Operar sem stop é horroroso. Sem condição. Se você vai usar o stop longo, o alvo longo também. Sim, mas operar sem stop nunca. Nunca, tá vendo, pessoal? Não opere sem stop. O Cris tá falando pra você não operar sem stop, não é, Cris? É isso aí. Não opere sem stop. Se for sem stop, nem opera. Dá o dinheiro pra gente já perdeu aí mesmo? Já perdeu? Já dá o dinheiro pra gente que é melhor. É isso aí. Beleza. E stop gain? Stop gain, normalmente eu chamo de stop gain quando a gente vai levando o stop, o que a gente chama de trailing stop. Né? Então, por exemplo, no dólar, eu faço 3, 4 pontos de stop para 5 de parcial. Então, quando faz a parcial no 5, o stop vem para 3 de entrada. Quando de 8 a 10 pontos eu faço uma segunda parcial. Aí eu já trago meu stop para a mínima dos 5 minutos. Então eu vou fazendo o trading stop, vou subindo. E normalmente de 15 a 20 pontos eu encerro o trade no dólar. Quando dá de 15 a 20, por que de 15 a 20? Porque você tem que ver onde que está a volatilidade do dia, onde tem um ponto relevante e tal. E é um excelente movimento, né? É um excelente movimento. 15 a 20 pontos no dólar, quem quer levanta a mão. Tá jóia. Obrigado então, Marcão. Valeu, Cris. Pessoal, se vocês quiserem, vamos fazer o mesmo jogo que a gente fez lá no 2MV. Se vocês querem, o próximo vídeo é de quê? A gente pode falar de performance? Taxa de acerto, performance? Taxa de acerto. Então, se você quiser taxa de acerto e gestão de risco, você comenta aqui e fala, eu quero vídeo de taxa de acerto e gestão de risco. Se vocês não quiserem, a gente não vai colocar. Verdade. Só vai subir depois que vocês colocarem aqui, tá certo? Valeu, gente. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.